Meu nome é Elmo Frankfort Ankerkrone, que é mais complicado, por isso que eu uso mais o Frankfort também. E eu nasci no dia 15 de abril de 1982, aqui em São Paulo, capital. Então, primeira vez que vamos dizer, o início da minha história vem lá desde de criança, então acompanhando pela família ser de televisão, dessa área de comunicação, mas aí eu fui gostando e pensando, eu quero ir para comunicação social, porque não tinha também tantos cursos de rádio e televisão, né. Depois que passou a ter rádio e televisão e hoje rádio, televisão e internet. Alguns até viraram audiovisual. Eu fui para a Universidade em Morumbi, onde eu fiz minha primeira graduação, que foi o rádio TV, na verdade, comunicação social com habilitação em rádio e TV. Eu vim de uma família da comunicação e, assim, se eu começar a puxar de longe mesmo, aí vem desde o meu bisavô. Então, desde o século XIX para cá. Então, meu bisavô, Maurice Francfort, francês, foi quem trouxe a France Press para o Brasil, a hoje AFP. Então, o que foi a primeira agência de comunicação internacional, agência de notícias. Mas quem eu não posso esquecer também é do meu tio, Luiz Francfort. Ele foi um dos pioneiros da televisão, assim como a minha mãe, que também trabalhou na área, foi pioneira, principalmente no Paraná, na TV Paranaense, que hoje é a RPC. E com isso, quando foi ver ao longo das décadas, eu, meus irmãos, todo mundo acabou indo para essa área porque a gente estava acostumado a frequentar esses bastidores. Então a arte sempre esteve presente na família. E aí começava o pulo do gato. José Paulo de Andrade começou a dar. Tinha a Hora do Café, que existe até hoje, né? Que é onde tem as cartas e tudo dos ouvintes. E ele começou, Zé Paulo, a dar brecha pro garoto. De falar assim, vai, olha, o Elmo mandou tal coisa. E começou a mandar, 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 e foi lendo, 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 lendo. Pois que aquilo eu não imaginava que um dia ia virar pauta. Eu não só comentava as coisas do programa, como, vamos dizer, poxa, hoje é dia da árvore. Vou escrever uma coisa sobre dia da árvore. Dia da independência, vou escrever curiosidades. Eu sempre gostei muito de história. Eu queria, inclusive, ser escritor. Quando era criança, pegava, fazia meus gibis. Sempre fui apaixonado por quadrinhos. Um dos meus ídolos, e ele sabe disso, é o Maurício de Souza. Quando eu ganhei o colar Guilherme de Almeida na Câmara Municipal, isso em 2023, por conta do que eu faço pela preservação da memória da cidade, da cultura, da comunicação brasileira, haviam vários agraciados. E um desses agraciados era o Maurício de Souza. E eu estava rezando para que não fosse depois da minha. Aliás, antes da minha fala, antes de eu receber. Porque eu ia ficar super, super emocionado e tal, e ia ser uma responsabilidade tamanha. Pois foi. E eu lembro de eu falar assim: vocês não têm ideia da responsabilidade, tem isso até gravado. Passou na TV Câmara e tudo, de estar falando depois de uma das pessoas que eu mais admiro. Eu digo, eu tive grandes professores na faculdade, mas eu também tive muitos professores no dia a dia, inclusive aqui dentro do museu. Uma das grandes professoras minhas, a Vida Alves. Falar da Vida Alves é sempre complicado, porque ela não foi importante, ela é. Ela, por exemplo, levou para a TV Excelsior pessoas trans para que elas falassem. Então ela foi quebrando paradigma. Ela escrevia, por exemplo, tinha o Edição Extra, que ela fazia uma crítica política, que foi o primeiro jornal vespertino do país, né, o telejornal, e ela botava em forma de poesia críticas aos militares. Então, e pegava no meu pé.
pegar. Olha, hoje eu agradeço muito por ela ter pego muito no meu pé. Por quê? Porque eu aprendi a me policiar, aprendi a, por exemplo, escrever roteiros e outras coisas que eu já sonhava e que ela me ajudou a sonhar também. Adorava assistir novela. Imagina, ela que fez a primeira novela do país, Sua Vida Me Pertence, ela era apaixonada pelo gênero. Ela, junto com Ivani Ribeiro e a Edith Gabus Mendes, irmã do Cassiano Gabus Mendes, foram as primeiras mulheres a escreverem para a televisão, a dirigirem. E ela falou, eu não tenho medo, eu dei o primeiro beijo. E aí eu lembro dela feliz porque ela tinha conseguido. Eu virei um fisioterapeuta, ajudei na fisioterapia da coisa, ela tava voltando. E ela falou, ela toda feliz, ela falou assim, eu consegui, né? Né, menina, eu consegui. Aí eu lembro que eu fui sair da onde era a salinha de estar dela e simplesmente ela chegou e me chamou, falou, psiu, psiu, ô menino, brincou comigo, falou, o que foi? Porque ela chamava a gente, ô menino, ô menina. Aí falou pra mim, não esquece que eu amo vocês. E aí me deu um abraço, foi a última vez que eu a vi. Mas foi assim uma despedida que... E era o coração em si. E vai continuar sendo. O coração daqui. Oh. Hoje, o Museu Brasileiro de Rádio e Televisão, o MBR-TV, ele é um projeto que, vamos dizer, teve a primeira fase, essa fase que foi dos pioneiros, da Vida Alves, e ele agora é um novo momento. Não adianta eu ficar como nós ficamos por muitos e muitas décadas, não anos, pensando, o museu vai ser perfeito, o museu não sei o que tal. O que eu fiz? Eu mudei a perspectiva. O museu existe. Ele não é um museu perfeito, mas ele é museu. Tem uma frase que a vida, ela falava muito. Sonho que se sonha só é sonho, mas sonho que se sonha junto é realidade. Eu acho que assim, a gente nunca pode perder o sonho, porque sem ele, nada vai ser real. Então, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte, acreditem em vocês. Não achem que, porque é muito difícil, ouvir vários nãos, parece que minha vida não está dando certo, eu fracassei, etc. Não tenham medo, porque o erro ele existe, o fracasso ele existe, mas a vitória também existe. Sempre acredite que assim, existe um dia depois do outro. Existem tempos difíceis, mas também tem tempos que são melhores. E que se você tiver determinação, você vai chegar lá. Você possa ter sonhos, você possa compartilhar com muita gente. E se errar, faz de novo. Graças a Deus, uma das melhores coisas do mundo se chama livre-arbítrio. Se você não aprendeu, você não é burro. Você apenas não aprendeu. Mas você pode aprender. Vai treinando, vai se esforçando, não tenha medo, ouça as pessoas que já viveram. Ninguém sabe tudo, mas talvez um tenha um pouquinho mais de experiência, outro também. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, tente achar um tempo para você, seja para aprender, seja para se conhecer melhor, seja para fazer diferente e quem sabe descobrir até outras habilidades. Então, nunca tenha medo, tenha esperança e, acima de tudo, acredite em você que está olhando para mim, tá bom? Isso não é um vídeo motivacional. Pode até parecer, mas eu tô falando de amigo para amigo. É isso aí. Tudo que eu falei é mentira. Não.